todos, bem-vindos ao vídeo 35 da série Discutindo a Valorização dos Profissionais da Educação, episódio 6, a valorização dos funcionários da educação básica, contando com a participação do professor doutor Monlevade, segunda parte. No vídeo de hoje, continuamos a conversa com o professor doutor João Monlevade, doutor em Educação pela Unicamp, foi professor da Universidade Federal do Mato Grosso, consultor legislativo do Senado Federal, é um grande pesquisador e apoiador da luta dos funcionários na escola. É também um consultor a longa data da CNTE, uma entidade que unifica a luta de todos os trabalhadores da educação no Brasil. Muito bem, participantes aqui desse nosso projeto, Financiamento da Educação é Assunto do Dia a Dia. Nós estamos agora na segunda parte da entrevista com o professor João Monlevade. E, João, eu acho que uma conquista fundamental na nossa Constituição foi que já vinha desde 88 a ideia de valorização dos profissionais, mas começou com profissionais do ensino, depois profissionais do magistério, né? Aí se introduziu a ideia do piso, né? Que foi uma conquista na emenda do Fundeb, e finalmente, né, se estabeleceu a ideia de um piso dos profissionais da educação básica, um conceito muito mais amplo que profissionais do magistério. Mas, por enquanto, a gente só tem o piso do magistério e olhe lá. Então, eu queria que você comentasse um pouco esse desafio de valorizar os profissionais da educação escolar, né? E, principalmente, a questão da remuneração, né, João? Porque se a gente vai pelas redes aí, o que nós vamos encontrar é salário mínimo e olhe lá, não é isso? Pois é, não é. Interessante que não é. Primeiro, porque existe funcionário tanto na rede estadual como na rede federal e municipal. E na federal, os caras conquistaram técnico administrativo, faz mestrado, doutorado, está ganhando R$ 12.000. Então, não é, mas é, porque isso aí é só uma coisinha da pirâmide lá, né? Mas o geral é isso que se acabou mesmo. Ainda mais que a tendência é a terceirização, que aí fica tudo no salário mínimo, que não é o salário mínimo, é o salário de fome. Né? O mínimo seria R$ 6.000 aí pelo Diese, 3 e pouco. Então, 1.300 é uma piada de mau gosto, né? Muito séria. Isso. Para mim, talvez o problema, um dos mais sérios do país é esse. Mas, olha só, primeiro, parabéns por ter resumido rapidinho, muito bem, né? E eu só acrescentaria o seguinte, um grande ator nesse processo todo foi a CPB, Confederação dos Professores do Brasil, né? Da qual eu fui diretor em 1987 até 1990. E, naquele tempo, estava sendo fundada a CUT. E a CUT organizava não, acho que organiza até hoje, mas organizava, naquele momento, os trabalhadores por setor de atividade econômica. Então, trabalhadores da saúde, um sindicato. Né? Não é para ter do médico, do enfermeiro, etc. E isso, inclusive, completa aquela noção de ocupação, ofício e profissão, né? Para entrar depois numa relação econômica mais ampla. Bom, então, a educação, a CPB, ela se unificou com 3 categorias. Uma eram os orientadores educacionais, que existem até hoje. Outra, eu falo as no feminino porque 90% são mulheres. As supervisoras escolares, que, diga-se de passagem, é diferente dos supervisores de São Paulo. Então, tem umas coisas meio complicadas. No resto do Brasil, supervisor escolar é o coordenador pedagógico a nível de cidade, a nível de sistema. Né? Bom, e a outra categoria era a dos funcionários de escola. Por isso, talvez, se você morando em São Paulo, herdou um pouco do termo, da terminologia paulista. Né? Então, São Paulo tinha fundado 10 anos antes Associação dos Funcionários das Escolas do Estado de São Paulo, a FUSE. Né? Muito bem. E a FUSE liderou, até certo que ponto. existe até hoje, né, João?
Não, a FUSE, em termos estaduais, tem a sua força, mas em termos nacionais está muito combalida, com todo respeito aqui a todo mundo. Mas por que está combalido também esse negócio? Porque aí nós decidimos unificar no Congresso de Campinas, formamos uma diretoria paritária, 3 professores, 3 orientadores, 3 supervisores, 3 funcionários, da qual participou o casal espetacular daí de São Paulo, que morreu precocemente, o Jorge e a Dalvene, uma menina maravilhosa. Só de falar deles eu fico triste e, ao mesmo tempo, feliz de ter conhecido gente tão boa. E, portanto, tinha essas 4 categorias de educadores, né? Pode até ser que a gente encontre outra função, outra coisa, mas essas foram, graças à evolução da própria escola no Brasil, foram concentradas nessas aí. Além disso, tinha também os administradores escolares. Mas aí tinha uma grande confusão, porque a ANPAE é mais uma coisa de superior, de pesquisa, do que uma entidade sindical, né? Ainda mais que não tem muito a ganhar, porque em São Paulo todo mundo faz concurso, já são uma elitezinha do magistério, né? Em outros lugares é diferente, mas sempre tem uma vantagem. O topo da pirâmide sempre ganha mais que os outros, né? Bom, então, a CPB levou para essa unificação, a unificação saiu lá em Aracaju, foi oficializada, só que a direção de Aracaju já não foi uma direção paritária, foi uma direção composta por forças políticas, quase todas ligadas ao PT e ao PCdoB, né? Então, é uma confederação nitidamente de esquerda. Bom, e aí, resumindo, nós temos 30 diretores de direção geral, não é executiva, que são 15. Desses 30 aí diretores... Você está falando a CNTE já. Agora estou falando do CNTE. Isso, depois, quer dizer, aí gerou a Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação. Isso, depois de Aracaju foi essa. Hoje tem gente que nem sabe o que é CPB. Mas se a gente for na origem, a CPB fazia congressos, tá? E no Congresso de Fortaleza, em 1984, já tinha saído a reivindicação do piso. Então, o piso passou a ser uma espécie de leitmotiv, como a gente fala, uma coisa centralizada, um resumo das reivindicações salariais. É claro, se você passa a ter um piso, né, assim como para todos os trabalhadores ter salário mínimo, se você tiver um piso para o salário, e lá no Congresso do Ceará saiu a reivindicação nacional de um piso, olha lá, de um piso salarial de 3 salários mínimos por 20 horas de trabalho semanais. E por que por 20? Por causa da influência histórica de São Paulo, que tinha reduzido as 40 horas originais, né, para 20, 22, 25 horas, que era o turno, chamado turno. Turno matutino, turno vespertino e até o noturno, né? Bom, e aí, essa reivindicação, o pessoal ria da gente. Mas como? Eu conheci uma professora no município de Cruz do Espírito Santo, na Paraíba, que ganhava 1/4 de salário mínimo, R$16, quando o salário mínimo era 64. Eu me lembro daquela revista Nova Escola, no início, né, que ela tinha uma outra abordagem, no comecinho, tinha uma equipe fabulosa. Ela fez uma reportagem sobre salário mínimo, sobre o salário dos professores, né? Eu lembro, assim, principalmente no Maranhão, você tinha lugares que era 1/20 do salário mínimo, era um negócio assustador. Agora, João, só para não perder o eixo, assim, você está recuperando um pouco a história do salário, do piso dos professores. Mas e a questão de passar? E os funcionários? Como é que entra? Pronto, excelente. Então, nessa reivindicação que se contrapunha
a política salarial do governo, que era aposentadoria especial, acúmulo de cargo, umas achegazinhas, os negócios, mas não ia no centro, porque não queria que a categoria se unificasse no Brasil. O piso salarial unificou a categoria. E tivemos aquele acordo interessantíssimo, né? Mas atenção, o acordo, tudo isso foi antes da unificação, era tudo CPB, por isso que eu contei a história. Tudo isso que eu estou falando de salário, de piso, é CPB. Quando chegou em 90, qual que foi a decisão sobre os funcionários? 3 estratégias do plano de ação. Primeiro, sindicalizar funcionários, que não tinha nem 10% sindicalizado. Naquele tempo devia ter 1 milhão, mais ou menos, e tinha aí uns 50 mil sindicalizados. Né? Segundo, unificar. Terceiro, profissionalizar. Passar de ser ocupação, ofício, para ser profissão. E o moderno conceito de profissão é que tem uma formação burocraticamente reconhecida. No caso do professor, era a formação pedagógica. No caso do funcionário, é uma formação técnico-pedagógica. E por isso que temos... Epa, o seu som acabou. Exato, desculpa, eu desliguei. Não, e aí deu o pró-formação que nós discutimos no bloco anterior, tá certo? O pró-funcionário. O profissionário, desculpa, eu troquei as bolas. Diga-se de passagem, foi bem lembrado, porque o Chagas chamou de pró-funcionário por causa do pró-formação dos professores. Né? Tudo está aí. Mas e o piso, por que não sai, João, dos funcionários? Sai dos professores? Mas aqui que está. O piso do magistério saiu por 2 razões claríssimas, muitas razões, mas eu vejo 2 razões. Primeiro, porque havia já naquele tempo, né, em 2008, 90% dos professores eram formados ou em normal de nível médio ou em licenciatura. E o funcionário não tinha praticamente ninguém. Os únicos que estavam formados em 94, não tinha ninguém. 94 que foi o acordo, isso que eu estou dizendo agora, que em 94 saiu um acordo dizendo que professor teria piso em janeiro. Tá? Estavam no governo Itamar, não é isso? Do Murilo Ringel, né? Exatamente, foi espetacular aquele tempo. Está faltando fazer tese sobre aquilo. E aí veio em janeiro, né, o nosso amigo Barjas Negri, mais Eunice Duran, ela fala, não, é melhor a gente pensar no salário médio potencial, porque depende tudo de... Eles têm um pouco de razão, viu? Porque essa briga que está tendo hoje, do piso, porque saiu o piso aí na Constituição, depois a lei, em 2008, etc., demorou, hein? 1988 até 2008, aí foram quase 20 anos de mobilização e de amadurecimento da categoria, tanto de professor como de funcionário. Só que o professor foi muito mais rápido. Professor, você sabe disso tanto quanto eu, e eu publiquei isso aí no meu boletim também, professor, entre 1972 e 1990, tinha mais de 1 milhão de matrículas nas escolas, nos cursos de magistério no Brasil inteiro. Era profissionalizante, então menina vai para o magistério e rapaz vai para a técnica em contabilidade e administração. Está lembrado, né? Depois é aquela outra coisa de habilitação básica, tá? Um monte de coisa. Mas então o professor realmente acabou. Aí tinha tal de Logos 2, né? Por formação, que foram os últimos. Ou seja, a primeira coisa para ter piso, precisa ter uma maioria formada. E aí, quando a CNTE conquistou, através do Abicalil, através da Fátima Cleide e tal, o piso para os profissionais de educação, e aí veio a lei, 1 ano depois do piso do professor, veio a lei que discriminou, artigo 61, né? São considerados professores, pedagogos e trabalhadores de educação com formação em nível médio superior.
E não falou a palavra funcionário por uma razão muito simples, que na rede pública o professor também é funcionário. Então, funcionário público, servidor público, né? Então, aí ia dar uma confusão na hora. Bom, então, respondendo diretamente agora a você, nós não temos hoje, tá? Nós não temos hoje nem 10% de funcionário com título para fazer concurso. E se não tem concurso, não tem piso. Né? Piso de cara que não é uma profissão reconhecida, etc. E tal, embora haja um reconhecimento da LDB, mas não vale. Então, eu sempre falo, gente, não foi à toa que colocaram lá no Congresso de Aracaju que tinha que ter profissionalização. E não foi à toa que, 10 anos depois, né? mais, que 10? 1990. O PIS é 2008, né? A regulamentação, né? Não, mas eu estou querendo dizer um é 2008 e outro 2009. Então, 18, 19 anos depois, é que aquilo, o fruto veio da unificação que nasceu lá e tal, né? Bom, então as causas, como você estava perguntando, por que não sai o piso dos funcionários? Primeiro, porque não tem para quem aplicar. Não chega nem a 10%, né? Segundo, é porque houve um movimento do capital, tá? Esse é o movimento do capital. Vamos botar esse povo todo em coisa terceirizada. Então, hoje, eu estimo que na rede municipal 60% dos funcionários já são terceirizados. E, como disse recentemente um grande homem aí do MEC, né? Ele diz, não, a gente concorda, precisamos ressuscitar o próprio funcionário, mas a gente tem que entender que a terceirização é fato consumado, a terceirização está consolidada. Veja você, nas universidades tem terceirizado, nos institutos federais tem terceirizado. Não tem como a gente enfrentar o capital assim, né? Eu falei, olha, não tem como a gente... mas a gente tem que tentar, né? De algum jeito. E se a gente faz o trabalho de base, pega fogo. O pessoal fica todo feliz, etc. Mas a própria categoria dos concursados não gosta de convidar terceirizado para fazer o curso. Não sei porquê, até hoje não entendi, mas são contra os sindicatos aí do Nordeste, do Sudeste. Não, João, primeiro os efetivos, né? Como se falasse assim, o piso vai ser para os efetivos. Então, né? Mais ou menos isso. Você acabou entrando no ponto aí, João, que é um pouco o ponto final dessa nossa conversa, que poderia, obviamente, mas que eu acho que é crítico nessa discussão, que é a terceirização. Quer dizer, hoje, aqui em São Paulo, né, estou aqui em Ribeirão Preto, quer dizer, Ribeirão Preto tinha uma alimentação escolar maravilhosa. Eu brincava que se a educação fosse igual à alimentação escolar de Ribeirão, nós estávamos tranquilos. Porque era uma coisa organizada, era uma comida gostosa. Terceirizaram, né? Terceirizaram. Eu lembro da secretária... Quando você põe o verbo no plural e sem sujeito indeterminado, né? Esse que é o ponto. A gente precisa nascer uma tese de doutorado aí para saber da cabeça de que safado que saiu, onde foram os primeiros terceirizados do Brasil. Eu desconfio que foi na educação superior mesmo, tá? Porque professor superior tem mais distância do pessoal do restaurante universitário, né, do que professor da educação básica, porque está muito mais próximo, estão um esbarrando no outro, etc. Pois é, João, mas eu acho que tem um elemento aí, não sei se você concorda, depois eu quero que você traga um pouco o que isso representa de ruim para a educação, para a formação. Claro. Quer dizer, eu acho que tem dois lados. Quer dizer, de um lado, tem o interesse privado, que quer lucro, né? E como não tem mais, quer dizer, o cara não vai abrir uma fábrica de sapato, não vai abrir uma fábrica de picolé. Então, ele entra nesse setor de serviços, né? Porque a terceirização, ele vai exatamente na velha mais-valia ali, ele vai ganhar em cima. E, de outro lado, há o interesse dos políticos, porque os contratos de terceirização são contratos milionários, né? Então, do ponto de vista da corrupção também...
milionário para ele ter lucro e milhares de votos para eles escolherem que vai ser. Porque Isso. eles Então, escolhem. O negócio não é o diretor da escola, não. É a empresa que escolhe. E não, aí o cara tem dois patrões, rapaz. Você já pensou na sua cabeça agora, né? aqui em Nós Ribeirão, estamos né, nós que dois aqui. A gente já tem alguma coisa diferente. Imagina num sistema, um monte de empresa terceirizada e o patrão e o conselho escolar, etc. A administração escolar hoje é uma zona, com todo o respeito da palavra. sim, Né? todo respeito às zonas, que eram bem É, organizadas de passar. opa, Não, para você ter uma ideia, eles criaram uma empresa aqui que chamava Atmosfera, no governo da Darcy Vera, que os vereadores indicavam para o diretor da empresa, que se matou depois que foi preso, para você ter uma ideia do nível que foi a coisa, quem seriam os funcionários contratados, que obviamente seriam cabos eleitorais, né, João? Então, exatamente. ou seja, você junta o interesse privado de um lado e o pior do interesse político partidário do outro. Agora, eu quero que você fale assim, e para a educação, o que significa essa pessoa sem vínculo com a escola? É. Né? Olha, aí realmente isso vai, como eu disse, precisa ter uma tese de doutorado para isso, né? O meu pensamento maior, minha experiência maior, não estou aqui na academia, não, estou na minha experiência de diretor de escola. Por exemplo, na escola que eu fui diretor, não havia terceirizado. Havia professor concursado, pouquíssimos, né? E os contratados, certo? E entre os funcionários, os prefeitos chegavam e diziam para mim: eu quero fulano de tal, eu quero tal. Eu simplesmente disse: não, quem manda aqui é o conselho escolar. E aí eles ficaram assustados. E eu só nomeei uma senhora porque estava grávida e precisava de um dinheirinho, e era, dona Leopoldina era uma boa pessoa. E foi indicação do prefeito. Isso custou uma briga seríssima, porque o prefeito dizia: mas eu sou prefeito da cidade, quem manda na cidade sou eu. Falei: pois é, mas eu sou diretor eleito aqui, também tenho poder. E sempre baseado no conselho escolar. O conselho escolar na minha escola, Marcelino, reunia toda segunda-feira, das 7 às 9 da noite. Você já leu meus livros sobre Arenápolis, lá sobre. Esses não, João, você precisa... Eu já falei muito, né? Já falei Isso. muito sobre ele, mas esse livro, se você entra num sebo aí, estão vendendo aí por 10, 20 reais, vale a pena você ler. Você vai ver como que a escola era regida pelo conselho. Então, nasceu do movimento popular, que queria dar emprego para a juventude e dar também mais escolaridade. Juntamos com outro ginásio produtivo. Né, e tal. Aí começamos com horta, passamos para gráfica, passamos para marcenaria, passamos para oficina de costura e passamos, no fim, por uma coisa espetacular que eu vou aproveitar para te contar. Nós conseguimos, através do bispo de Diamantino, que era muito amigo meu, Dom Henrique, nós conseguimos que ele doasse 120 bezerras, a fazenda dele tinha umas 500 lá, sabe que o jesuíta sempre gostou de fazenda, né? E ele doou 120 para ser doado a cada aluno que entrava na escola, de 6 aninhos, que iria passar 11 anos de escolaridade e ia sair com 40 cabeças no fim. Oh. Olha só, isso ia acabar com todo o esquema de latifúndio, de clientelismo, etc. Não ia ter Gilmar Mendes lá em Diamantino. O Gilmar Mendes, interessante, que eu só vinha conhecê-lo depois que entrei no. Já né, me quiseram que eu namorasse a prima dele lá, mas graças a Deus ela era feia, não me encantei. Mas, de qualquer forma, isso aí não sei se sai, não é João, bom vamos sair. voltar para a terceirização. A próxima está boa, mas vamos voltar. Pois é, não, mas agora pensei bem, isso aí é entre nós mesmo. Você tem que editar esse pedaço aí, falou em Gilmar Mendes, mas foi você que trouxe. Hein? Pois é. Mas então, só para concluir a resposta à sua pergunta, a terceirização, no meu entendimento, além disso que você concordou comigo, dos interesses financeiros e políticos, né, tem outra coisa que
eu estou denunciando e vou aproveitar para denunciar aqui. Você conhece o Fundeb, participou aí da elaboração dele, direto ou indiretamente, e eu também. E nós lá temos desde o Fundef, temos aquele negócio de 60% do dinheiro para o magistério, né? Bom, se é 60% do dinheiro para o magistério, 40% é para o resto, certo? Então, funcionário é resto. Resto é resto, né? E agora, em termos mesmo financeiros da escola, não de empresa, nada, esquece da terceirização. E aí voltamos depois da ela. A gente pega, né, e consegue um piso hoje, eu acho que dá mais ou menos no valor dos 3 salários mínimos do Fernando Henrique, lá do Fundef, dava 64, né? Não era 64, não, 64 era o mínimo. Como que era mesmo no plano real? O plano real era 60, o mínimo era 64, sim. Então, era 300. Era 300, era o número mágico, R$300. 300 era o piso que eles diziam que poderia pagar com Isso, o Fundeb, que aí virou salário, média, né? salário, exatamente, salário mínimo potencial. Ideia lá do Barça Negra e Denise Duran. Aí, olha só, pegando esse 300 e atualizando isso, você tem alguma atualização que parte de 300? Não, né? Mas é fácil, né? É fácil de Não, se eu achar. acho que o piso de hoje, talvez O que teria eu que quero atualizar mesmo, porque provar... o 300 nunca foi pago, né? Então, Não, foi em vários municípios foi não, pago. não, mas não como piso, né, Não, João? não era piso, mas era o vencimento inicial da Não, carreira. não, sim, não, os R$300 sim, enquanto recurso por aluno, né? Mas Não, eu, mas o salário no cálculo do Barros Negri, o salário tinha uma correlação quase que com o valor anual mínimo por aluno, que ele colocava lá 25 alunos, não sei o quê, tudo aquilo. Bom, mas o que eu quero saber é o seguinte, agora sou eu que te pergunto, quanto que valeria R$300 naquele tempo hoje? eu posso te dar essa resposta, a gente põe na tela depois, porque eu não Tá, vou ter ela. ótimo. Que eu desconfio que dê mais ou menos 4 salários mínimos. Vai falando aí que eu vou fazendo a conta aqui. Fala da terceirização, vai tocando o Tá. barco que eu. Não, não, tudo bem, tudo bem. Isso. É porque dependendo do que a gente falar agora, vem o raciocínio que eu estava querendo colocar. Sim. O que eu quero dizer é o seguinte: provavelmente o salário, o piso salarial atual é quase ou superior até a 4 salários mínimos, que é muito melhor do que a média salarial brasileira, não é? A média salarial brasileira não está em 2.600, 2.800, Por por aí. aí, né? E do servidor público é um pouco mais, tal. Mas como piso para magistério, com 25% para graduação, com mais isso, especialização, papapá, a média salarial hoje no Brasil é uns R$7.000 por 40 horas. Eu Deve ser acabei de isso. corrigir aqui, foi 94, né, João? É. Dá 2.300, corrigido pelo IPCA. Então, o atual piso salarial não é 4.200? É por aí, né? Então, tá vendo? Então, É. o negócio, naquele tempo, era 3 E que mínimos. tem a ver com a fórmula do novo Fundeb, né, João? Com a forma de correção, né? Não, Que mas aquilo. isso Mas aí aí já é outra conversa. é outra Vamos. conversa e são, com todo respeito, são variáveis menos importantes do que a variável fundamental, que é fazer a comparação entre receita, despesa, e aí a maior parte da despesa para professor. E aí entra, como eu estou falando de dizer, que é a minha resposta, o funcionário é resto. E o funcionário não tem piso porque não tem formação. É muito pequena a formação. E daí que vem essa luta toda que a gente está tendo, né? Muito difícil de levar, o próprio governo atual aí
querendo deixar, não, vamos fazer a coisa no que vem, papapá, papapá. Sabe qual a prioridade do Camilo? Eu não sabia, fiquei sabendo ontem. É acabar as obras paradas da educação, que está fazendo ele passar vergonha no Brasil inteiro. E Tem político adora obra, né, João? 3.000 obras paradas do MEC. 3.000. Então, acho que 2.000 O creches. Centrão vai gostar dessas obras aí, né? Porque Ah, cada claro. obra dessa aí é uma Ah, licitação. pois é. Aí Infelizmente, a licitação é a forma mais cara hoje de produzir algo, né? De fazer uma obra. não é brinquedo, não. Mas, de qualquer maneira, eu imagino que, tentando responder essa pergunta que levaria muitas considerações, né? Eu tenho essa impressão que muito depende da própria legislação e muito depende da não profissionalidade do funcionário. Que aí é uma coisa assim, o que vem primeiro, né, João? Porque São se os dois você tem juntos. um salário atraente, obviamente pessoas qualificadas vão procurar o cargo, né? Quer dizer, que é isso, quer dizer, isso ocorre também com os professores, quer dizer, falta professor de física, porque Mas o olha cara só, prefere trabalhar na Receita Federal, né, no Banco do Brasil. deixa eu te fazer uma pergunta. A USP tem terceirizado também, não tem? Tem. Pois é. Além de terceirizado, por exemplo, restaurante universitário, provavelmente é terceirizado. É terceirizado há pouco tempo, mas que foi. Sim, mas E já você é. tem uma ideia. E aí os meninos nem podiam levar comida para casa, porque eu acho que como a comida devia estar no limite da validade, então tinha que comer na marmita no restaurante. E recentemente, só para contar a USP como é que nós estamos, na Faculdade de Medicina, os terceirizados entraram em greve porque não estavam recebendo da terceirizada, da empresa. Aí a USP teve que pagar 2 vezes, porque já tinha pago para a empresa não pagou os funcionários e, obviamente, ela teve que pagar os funcionários. Quer dizer, esse é um pouco um dos efeitos da terceirização, né, João? Claro. Não, como eu não sei se eu cheguei a dizer com palavras assim mais concretas, mas para mim o grande problema da terceirização, o problema humano, é o cara ter 2 patrões. Ninguém consegue fazer nada, ter objetivo na vida com um patrão cobrando uma coisa e outro patrão cobrando outra. O que eu faço, meu Deus? Se fizer isso, sou expulso, se fizer outra coisa, puxa minha E orelha. um dos argumentos da terceirização é para reduzir custo, né? Sim. Só que o que a gente observa com o tempo é que a margem de lucro da empresa que contrata aumenta e o salário só diminui Vem da cá, ponta. mas tem alguma tese de doutorado sobre isso? Não, isso é palpite meu mesmo, de vivência, viu, João? Já De me vivência. disseram na área da saúde, eu acreditei, um cara sério aqui me disse que somando o lucro da empresa mais o salário, coisa, dava mais do que no tempo que era direto. Né? Contratação direta. Né? Agora, por exemplo, aí o restaurante universitário, antes de terceirizar, tinha concurso para cozinheiro, tinha concurso para distribuidor lá, garçom. E tinha um outro vínculo, né, João? Porque nesse finzinho da nossa fala, eu quero explorar um pouco isso. Eu me lembro quando eu fui fazer o pós-doc nos Estados Unidos, e uma área que a gente terceiriza muito aqui é transporte, né? Escolar. Uma das primeiras. E lá, aquele ônibus amarelinho, né, que aparece em filme, o motorista do ônibus, ele era funcionário do distrito escolar. Porque não é qualquer pessoa que pode dirigir um ônibus, não é qualquer pessoa que pode servir uma alimentação escolar, quer dizer, tudo isso é atividade pedagógica, né, João? Então, isso é que eu acho, além de toda essa questão financeira, de corrupção, de clientelismo, acho que tem um impacto do ponto de vista do projeto pedagógico da escola, que é um pouco isso que você falou, né, de 2 patrões, né? Quer dizer, que isso mata o ato pedagógico. Eu estou querendo só não duvidar, mas que você me explique melhor sobre o negócio da atratividade do emprego quando era concursado. O pessoal de restaurante tinha salários convidativos mesmo? O pessoal de limpeza, tudo? Não, na universidade, sim, porque, como você mesmo disse, as condições são melhores. Mas mesmo aqui, por exemplo, em Ribeirão Preto, você tinha alimentação escolar, você tinha uma carreira ali, tinham servidores, faziam um concurso e era atrativo. Mas não tinha curso para isso, tinha? Não. Qual era o título? Qual era o título? Aqui em Ribeirão Preto, eu acho que era o clássico merendeira.
Só que aí tem um outro problema, Não, né, João? merendeira é ocupação e ofício, Não, não sim, é mas profissão. digamos assim, se você entrasse lá na Hum, tipologia da administração municipal, hum, né, eu não via carteira de trabalho, mas devia ser contratação de emprego público CLT, eu acho que era merendeira. hum. Agora, inclusive uma briga que nós tivemos aqui, porque houve um concurso e não tinha prova prática. Eu falei com a secretária, mas como é que você faz um concurso para, né, cozinheira, vamos falar numa linguagem mais direta, e não tem prova prática? Não, depois a pessoa aprende. Quer dizer, aí o que, que aconteceu? Entrou muita gente com nível superior e saiu da área da alimentação escolar. Quer dizer, aquilo já foi uma mutreta, na verdade, um caminho depois para terceirizar, porque logo em seguida terceirizaram, entendeu? Agora, aí você me fez lembrar um negócio sério. Professor de inglês teria que ter prova oral, né? Senão não é professor de língua, né? Teria Não só. só de inglês, não só de É. inglês, né, João? Prova didática, você deve ser Não, do tempo todos que tinha teriam que prova ter. didática, Mas né? o inglês é conteúdo, falar é conteúdo, né? Isso. E no português, não, a prova oral as outras áreas é dispensável. Você pode fazer prova de prática de ensino, Sim, tal, tudo bem. tranquilo. Mas estamos João, vamos saindo. arrematando então. Vamos, vamos. Que mensagem então você deixa assim? Agora vamos falar com os 2 milhões de funcionários de escola que a gente espera vai acompanhar esse nosso ciclo aqui de atividades, né, de Uhum. vídeos. Assim, por onde você acha que é a luta? É sindicalização? É profissionalização? Pois é, eu, como sou muito fiel à evolução histórica e avalio as coisas que vão para frente, avalio também as coisas que não vão para frente, né, como erros de decisão na vida, eu acho até hoje que esse trinômio, né, sindicalização, que significa união da categoria na luta, né, a unificação, que significa ter uma atitude de trabalhador, uma atitude de política, de unificar a luta, de não ficar um pedindo uma coisa, outro pedindo outra, e principalmente profissionalização, que é o que falta e faz a nossa diferença com o professor. Diga-se passagem, a palavra professor é isso aí. Eu fui jesuíta, havia o professo e havia uma espécie de auxiliar, né? Os dois padres jesuítas, mas um era professo, era consagrado como o Bambambam, Bam, Bam, O né? Hair Professor. O Hair. Pois é. Então, eu diria o seguinte a todos os companheiros e companheiras funcionários, que se já se profissionalizaram, tentem convencer os seus colegas a fazer os cursos técnicos, e os cursos tecnológicos já estão aprovados pelo Conselho Nacional, e que o primeiro deles está concluindo já lá no Mato Grosso do Sul, oferecido pela Universidade Federal, viu? Mato Grosso do Sul. Tecnólogo em alimentação escolar, 150 alunos em 5 municípios. Então, se já são profissionalizados, que convençam os colegas a fazer curso, convençam os gestores a oferecer o curso, aproveite a discussão do ensino médio agora para orientar, porque já existe no catálogo de curso técnico os cursos de formação, e conforme você falou, eu ainda adicionaria 3. O curso de transportadores escolares, pessoal de ônibus, barco, etc., que às vezes ficam 3, 4 horas com o aluno, o ônibus vira uma sala de aula de bons costumes, de paciência, de geografia, né? Outro, o de cuidador, tanto dos alunos deficientes como de alunos idosos, porque o idoso não é porque fez 60 anos que não pode estudar. Ele tem direito pela Constituição de fazer até o fim do ensino médio, né? E no meu entendimento, desculpa, nosso grande pecado dos governos de esquerda foi esse: esqueceram da educação de jovens e adultos. Não só o governo central, como os governos estaduais também. Nosso Paulo Freire é muito mais querido lá fora do que aqui, né? E, em terceiro lugar, como estou dizendo, não, desculpa, eu estava falando
Um é o cuidador, o outro transportes escolares, e o terceiro, dá uma maior briga, mas eu tenho que falar. Na creche, o pessoal insiste demais que todo mundo que trabalha na creche tem que ser professor. E aí eu fico imaginando, o professor está querendo ter 6 horas de trabalho, só que o menino fica 10. E aí, como faz? O menino vai ser como a gente chegar no posto de saúde, tem um médico de plantão, depois passa para outro, passa para outra. A creche, para mim, tem muito uma figura maternal, mais fixa, mais dedicado, que sabe o nome, que conhece o pai, que conhece a mãe, né? Então, eu sempre defendi um curso chamado TDI, Técnico de Desenvolvimento Infantil, que seriam aqueles antigos trabalhadores das escolas que não tinham formação, não sei escolaridade, né? Mas não tinham formação pedagógica. E nós já temos 2 experiências que não são exitosas, mas são muito interessantes. Se você quiser entrar em contato, lá no Mato Grosso, nós temos 5 municípios que formaram agora 200, acho que quase todas são mulheres, técnicas de desenvolvimento infantil, em plena harmonia com os professores, né? Então, Bom, João, é isso aí. esse tema é muito polêmico, Eu né? Mas sei que é. nada como nada como terminar essa entrevista com um tema polêmico. Eu só posso dizer que aqui na USP, a experiência da Carochinha, você tinha 2 professores em jornada de 6 horas, que durante 1 hora eles compartilhavam. E funcionou muito bem, entendeu? Eu Uai, não só posso, no é, sentido de dar um outro veja só. exemplo, né? Não, mas E eu sou casado com a especialista em educação infantil, não esse é quero um, apoiar. esse é um ótimo, embora, atenção, embora convivam outros funcionários na alimentação escolar, Isso, na não, merendeira, perfeito. É uma na equipe. infraestrutura, E etc. todos têm papel pedagógico, né, João? Agora, porque, na realidade, a creche é um momento de contato humano, corporal, que a mãe, né? A creche só existe porque a mãe trabalha. Vamos ser muito sociólogos, Mas né? é que é bom para criança também, né, Não, João? depois que veio, as babás antigas, né? Foram depois substituídas pelas creches. Sempre babá, eu acho que desde o tempo do Egito lá já tinha. Mas, de qualquer forma, a pergunta, eu tentei colocar isso, porque isso abre, como você falou, abre o leque de outras alternativas, de outras Profissionalização, identidades né? de profissão, né, e tal. Mas eu, pessoalmente, não tenho ideia totalmente formada, só coloquei uma justificativa que eles usaram lá e estão diplomados. Só não tá no catálogo, Isso. mas estão diplomados e ganhando salário e concursaram, né? Bom, João, a gente acho que realmente tivemos mais um bloco agora de quase 40 minutos, então eu Nossa, só te agradecer muito. Eu sei que tem muito assunto ainda, esse tema ainda dá para explorar, mas fica como um tira-gosto aí, então eu quero te agradecer muito, realmente, foi uma alegria, né? A gente se conhece há muitos anos, te respeito muito, exatamente por esse teu espírito combativo, né, de ter uma formação acadêmica sólida, mas ao mesmo tempo nunca abrir mão do engajamento com a base, então é uma honra muito grande. Então, só te agradecer, João. muito obrigado e espero que a gente, algum outro dia, possa ter aí a oportunidade de aprofundar algum dos temas, né? Vem aí a discussão do piso salarial para todos. Eu acho que essa discussão precisa conversar muito com você sobre a questão da reforma tributária. Sem mais dinheiro, não dá, né? Porque outro dia alguém falou, mas, João, você sabe, está diminuindo os alunos. Foi diminuindo os alunos porque houve uma decisão terrível de não oferecer educação de jovens e adultos. Sim, Nós temos lugar aí para mais não sei quantos milhões de professores, né? com E certeza. coisa. E também, é claro que não é só a questão de aumentar o número de alunos, mas no momento em que você tem a volta, que já está mais ou menos consolidada,
Já tem quase 20% dos estudantes brasileiros com 7 horas diárias, né? Caminhando para o ensino integral. Isso aumenta o número de professores, aumenta o número de laboratórios, bibliotecas. Rapaz, biblioteca fechada, escolar fechada no Brasil é mais do que as que estão funcionando, você sabia? Sim. É um negócio impressionante. Sim. Mas vamos em frente. Acho que a luta nossa é comum. Muitíssimo obrigado aí pela oportunidade de trocar essas ideias. E eu gostaria muito que na próxima a gente tivesse maiores dissensos. O dissenso aqui foi tão simples, né? tão superável, mas existem algumas coisas complicadas que talvez o Haddad nos dê algumas surpresas e a gente consiga chegar a lembra do custo aluno relativo ao PIB, né? Sim. Eu acho que temos que caminhar por aí, um piso que pode ser referenciado a isso, pode ser referenciado a salário mínimo do DIES, como eu falei. E agora, do jeito que está, eu até dou razão ao prefeito. Como que o prefeito vai pagar se não tem o dinheiro, né? Também, às vezes, não tem o dinheiro porque não quer cobrar IPTU, né? Porque senão não ganha eleição, né? Aí a gente já... Para que ter reeleição, né? Um negócio esquisito. Sem reeleição, o Brasil seria bem melhor. Né? Eu me lembro quando saiu a emenda da reeleição do Fernando Henrique, nós todos fomos contra. Sim. A turma da esquerda foi contra. Sim, sim. E depois todo mundo gostou, ficou com isso mesmo, mas está na raiz de muito mal aí, de muita coisa. Né? Companheiro, obrigadíssimo novamente e hasta outro dia. Hasta! Criação, redação e coordenação, José Marcelino de Rezende Pinto. Produção e edição, Natália Stephanie da Silva. Apoio, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto, Fineduca e Campanha Nacional pelo Direito à Educação.